Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou inaugurar uma série sobre... Ai, pesado. Sobre esse livro aqui que é O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Eu tenho esse box aqui, ele é capa dura, tem os 3 volumes, eu gosto bastante dele. Então, eu não sei quantos vídeos que eu vou fazer ainda sobre o livro, porque é um livro bem extenso, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o primeiro aqui, A Sociedade do Anel. Então, vamos pro vídeo. Tá, aqui eu tirei o livro aqui do box, né? E essa edição aqui, ela é bem desenhada. Ela tem os mapinhas aqui. E esse mapa, ele vai seguindo os personagens de acordo com a história. No caso, esse aqui tem esse, aí no 2 vai ter a outra parte, no 3 vai ter a outra parte. O mapa interativo, né? Então, aí esse aqui, no final aqui, ele tem uma... Ele tem uma parte que ele vai ter as musiquinhas que são cantadas em inglês, no meio tem alguns desenhos também, ele é bem feio. Eu gostei bastante dessa edição, mas tá. Quero começar falando com vocês sobre o autor, o Tolkien. O nome dele, que é J.R.R. Tolkien, né? É Ronald Reuel Tolkien, não sei como que pronuncia, mas tá. Ele nasceu na África do Sul em 1892 e apesar que ele era de família inglesa. E aí, quando ele é criança, ele volta para Inglaterra com a mãe dele e com o irmão, e o pai deles morre na África. E aí eles ficam na Inglaterra, ele, a mãe e o irmão, e a mãe dele era anglicana e ela decide se converter ao catolicismo. E ela cria os 2 meninos na religião católica. E aí, por causa disso, a família dela rejeita ela para de ajudar e eles passam bastante dificuldades. Ela morre muito jovem, a mãe do Tolkien, e aí ele e o irmão são entregues ao cuidado de um padre. E esse padre criou os dois até a vida adulta. O Tolkien ele foi escritor, ele era filólogo e professor universitário na Universidade de Oxford, e tinha mais uma, se eu não me engano. O Tolkien ele conheceu a esposa dele, a Edith, quando jovem, aí quando ele termina a faculdade, ele casa com ela e eles tiveram 4 filhos. Outra coisa, assim, outra curiosidade é que o Tolkien foi um grande amigo do C.S. Lewis, o mesmo autor das Crônicas de Nárnia. Eu tô com 2 livros aqui do C.S. Lewis, eu não sei se dá pra ver, que é A Abolição do Homem, tem mais um aqui, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Futuramente, talvez a gente fale sobre esses livros aqui. Mas é uma curiosidade que os dois foram muito amigos em uma parte da vida. Hoje eu vou contar para vocês a história desse livro aqui, que é um livro bem grande, né? Eu vou contar meio que o resumo da história aqui. Esse livro eu já li muitas vezes, eu gosto muito do Tolkien, desse livro, acho que é um dos favoritos da minha vida. Então, assim, eu vou contar um pouco da história desse aqui para vocês. E aí, vamos lá. Esse livro aqui, ele é um livro de fantasia, né? É um conto de fadas, talvez se encaixaria como conto de fadas. Então, vamos para a história. A história se passa na Terra-média, que é o mundo criado aqui pelo Tolkien, a Terra-média. Em inglês é Middle-earth.
E a história conta sobre os hobbits que, assim, começa a história contando sobre os hobbits, que são um povo que, assim, eles vivem num condado, que é um lugar dessa terra. Não sei se vai dar pra ver porque a resolução da câmera é fraca, mas tá. Essa aqui é uma parte do mapa e aí o condado tá aqui. Os hobbits vivem aqui. Então, os hobbits, eles são um povo pequeno, são pessoas pequenas. Aí aqui no livro conta que eles têm os pés peludos, mas eles são pessoas pequenas. E assim, eles não se preocupam muito com o mundo lá fora do condado. Eles querem viver as vidinhas, fumar o cachimbo com a erva de fumo, eles querem cuidar da horta, eles gostam de comer bem, e eles não gostam de aventura. Uma coisa aqui do livro, assim, da escrita do Tolkien, é que ele escreve sem pressa. Assim, ele vai descrever como que é o condado, ele vai contar detalhes da sociedade, dos hobbits. Ele conta, ele faz a descrição, assim, ele conta os costumes, ele apresenta os personagens. E aí a descrição que ele faz dos ambientes é bem vívida, sabe? A gente não precisa fazer um exercício imaginativo muito grande, ele vai descrevendo bem com calma. Ele tá contando a história pra gente, sem pressa de terminar. Mas tá, um dia, um desses hobbits, o Bilbo, ele vai pra uma aventura e nessa aventura, ele encontra um anel e aí, enganando uma criatura chamada Gollum, ele pega esse anel pra ele. Esse anel atrai ele pega o anel. Essa história tá contada no livro Hobbit, que é que vem antes desse daqui, né? Mas não necessariamente precisa ser lido antes do Senhor dos Anéis. E no primeiro capítulo, acho que no prefácio aqui, ele vai fazer o resumão do Hobbit, do que aconteceu no Hobbit. Bom, o Bilbo é o Bilbo Bolseiro, nessa tradução aqui. Ele é um hobbit rico, ele é solteiro, e ele tem a fama ali no condado de ser um esquisito, assim, pelo estilo de vida que ele tem. Ele é solteiro, ele não gosta de se misturar muito. Ele já foi na aventura lá quando ele achou o anel, que não é muito normal para um hobbit. Aí os vizinhos falam bastante dele. E quando começa a história, ele tá com 110 anos, prestes a fazer o aniversário dele de 111 anos. E assim, os hobbits vivem mais do que os seres humanos. Então, só que mesmo para um hobbit, essa idade do Bilbo é a mais do que o normal. E a vizinhança toda acha ele estranho, né? Pelo fato dele ser. E daí, assim, apesar da idade dele, ele não aparenta essa idade. E aí a vizinhança fica meio, opa, tem algo estranho aí. E o Bilbo, ele adota o Frodo, que é um parente distante, é um sobrinho barra primo. Porque de um lado ele é sobrinho, do outro é primo, é um parente distante, é um rapaz jovem, mais jovem que ele, e ele é meio que ele é órfão e ele é adotado pelo Bilbo. E daí todo mundo acha mais estranho ainda pela história dos pais do Frodo. Depois, mais pra frente, eu conto pra vocês. Bom, aí o Bilbo anuncia a festa de aniversário de 111 anos. E aí todo mundo fica curioso, né, pra saber o que ele vai fazer nessa festa. E ele anuncia que vai ter festa. Aí pra essa festa vem o Gandalf, que é amigo do Bilbo já de longa data. O Gandalf é o Mago Cinzento. E ele visita o Bilbo de vez em quando e ele fica na festa. Aí tem a festa, né, com todo mundo do condado, tá lá, os vizinhos. E no meio da festa o Bilbo faz um discurso.
ele coloca o anel, que o anel faz desaparecer. Então ele coloca o anel e desaparece na frente de todo mundo. Aí todo mundo fica meio. Já falavam dele, né? Isso rende muito falatório aqui da vizinhança. E aí o Bilbo vai embora e deixa tudo pro Frodo. Só que assim, ele deixa a casa, ele deixa os bens, ele deixa toda a riqueza que ele tinha para o Frodo. Só que na hora de deixar o anel, ele fica meio relutante, ele não quer deixar o anel. E aí o Gandalf tem que intervir. Só estão os dois, né? O Bilbo e o Gandalf numa sala. E aí o Bilbo reluta muito em deixar esse anel pro Frodo. Ele fala que o anel atrai ele, que de certa forma ele não consegue parar de pensar nesse anel. O anel toma conta da mente dele. Então, aí o Gandalf precisa intervir, meio que com uma magia ali, para conseguir liberar o Bilbo, assim, conseguir fazer com que ele deixe o anel também para o Frodo. Então ele consegue deixar o anel e ele vai embora. Aí passa alguns anos, o Frodo fica na casa que era do Bilbo. Aí passam-se vários anos. E aí o Frodo começa, tipo, no começo ele gosta daquela vida, né, de riqueza, não tem muito o que fazer. Aí, só que depois de um tempo ele começa a sentir uma inquietação. E aí ele começa a conversar com alguns passageiros que passam por ali por ele condado, ele vai dar caminhadas longe sozinho, aí tem uns rumores que ele começa a falar com os elfos que passam por ali, né, porque na história tem os elfos, e aí ele começa a conseguir, a tentar saber de notícias do que está acontecendo no mundo fora do condado. Que a maioria dos hobbits não liga pra isso, mas ele começa. E aí ele faz amizade com alguns hobbits mais jovens, né? Que alguns são parentes, meio parente dele lá. Então ele começa, ele anda com esses hobbits mais jovens e ele começa a querer as notícias. Isso também é motivo de falatório no condado, né? E aí depois de anos, o Gandalf volta para visitar o Frodo. E aí ele vê que o Frodo não mudou, aparentemente, ele continua com a cara mais jovem. E aí ele começa a conversar com o Frodo, aí ele revela a história do anel, que seria... que foi o Sauron que fez o anel lá, que forjou o anel nas Montanhas da Perdição. E aí, na conversa, ele conta pro Frodo que ele já tinha desconfiança que era esse o anel. E aí, quando ele joga o anel no fogo, o anel revela a mensagem que foi gravada nele, que só provaria que era um anel. E aí, no anel, esse livro aqui, ele tá até escrito aqui, tá espelhado, eu acho, né? Tá até escrito aqui o que tava no anel, né? Tem os desenhos. E aí, ele... No anel tá escrito: um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. E aí o Gandalf explica que são 2 versos do poema que é conhecido, já pelos elfos, pelos humanos, né, por alguns humanos, que é assim, 3 anéis para os élficos reis sob o céu, 7 para os anões em recinto rochoso, 9 para os homens que a morte escolheu, 1 para o Senhor sombrio no espaldar tenebroso, na terra de Mordor, aonde a sombra desceu. Um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. Na terra de Mordor, onde a sombra desceu. Tem algumas tradições, se eu não me engano, eles colocam um anel que a todos traz para na escuridão aprisioná-los. Tem uns que eu acho que é isso, mas tá. Aí eles descobrem que esse é um anel, né? O Gandalf finalmente tem certeza de que realmente aquele é um anel.
E aí ele fala pro Frodo, que o Frodo, ele explica, né, que a única maneira de destruir, que precisa destruir esse anel, e a única maneira de destruir esse anel é jogando ele lá no fogo das montanhas da perdição. E aí ele aconselha o Gandalf a sair do anel, a sair do condado, levar o anel antes que o Sauron se fortaleça mais, porque o Sauron já está se fortalecendo. E aí, quando eles estão conversando, o jardineiro do Frodo, o Sam, tá ouvindo a conversa, aí o Gandalf pega essa cena bem engraçada, quando o Sam tá lá ouvindo a história, e daí fica tudo silêncio, assim, e aí o Gandalf descobre que ele tá lá e pega ele assim e diz que ele tem que acompanhar o Frodo agora porque ele ouviu a história. Então ele fala que o Frodo tem que sair e o Sam tem que ir junto com ele. Ele pode levar mais alguns amigos. Aí depois que o Gandalf vai embora, o Frodo fica muito tempo em dúvida, tipo, será que eu vou, será que eu não vou? Eu sei que eu preciso ir, mas ainda não é o momento. Ai, meu... Então ele fica muito tempo até ele decidir sair. Aí ele finalmente, depois de muitos anos, ele resolve deixar o condado. E quando ele sai do condado, ele está com 50 anos. Que foi a mesma idade que o Bilbo tinha quando ele saiu para a aventura, né? 50 anos. Então ele sai do condado e aí ele planeja tudo, mas ele planeja a saída, né? Ele vende a casa que ele tinha, que é o Bolsão, o nome da propriedade. Aí ele vende, ele compra uma outra no outro lugar. E ele vai para essa outra propriedade, acompanhado pelos hobbits, que são amigos dele também, pelo Merry e pelo Pippin. Um deles é meio parente do Frodo, eles são bem jovens, eles são quase como se fossem adolescentes. Na vida humana, né, eles são quase como se fossem adolescentes, os dois, o Merry e o Pippin. Então eles vão até essa propriedade, aí no caminho eles encontram, eles vão, né, o Frodo, o Merry, o Pippin e o Sam. Eles vão. E aí no caminho eles encontram elfos, eles conversam, o Sam nunca tinha visto um elfo, ele achava que era só lenda. Aí quando ele vê, ele fica encantado. Aí tá, quando eles chegam na propriedade que o Frodo comprou, ele descobre que os outros, tanto o Sam como o Merry e o Pippin, já sabem sobre o anel. E aí eles falam, a gente já sabia o tempo todo, a gente já sabia que você tinha esse anel, a gente já sabe da história do anel também, mas nós vamos com você. Então eles acabam indo com ele mesmo. Eles sabem do perigo, né? Eles sabem tudo, mas eles acabam indo. E aí, nessa propriedade, eles acabam sendo perseguidos, digamos assim, pelos Cavaleiros Negros, que são os... Esqueci o nome agora, depois eu lembro. Que é os Cavaleiros do Anel, né? Os 9 Cavaleiros Negros, que são os espectros do Anel. Então eles são abordados, aí eles têm que fugir dessa casa, e eles vão pela Floresta Velha. Essa Floresta Velha quando eu comecei a ler, depois desse livro, eu nunca mais vi as árvores da mesma maneira. Porque o Tolkien descreve muito assim, é muito vívido a imagem que ele descreve. E nessa Floresta Velha, quando eles entram lá, né, que é uma floresta que ninguém queria passar por lá. E aí, essa floresta, quando eles entram lá, eles se sentem sufocados, a atmosfera é pesada e sufocante. E aí eles são quase comidos por uma árvore, que é o Salgueiro Homem. E eles são salvos pelo Tom Bombadil. O Tom Bombadil é uma das minhas partes favoritas aqui do livro, que ele fala cantando. E aí ele tem uma casa no meio da floresta, ele é casado com a Fruta de Ouro, e ele fala que ele é uma das criaturas mais antigas da Terra. Quando o Frodo pergunta, né, quem é Tom, aí ele fala que ele é uma das criaturas mais antigas. E aí ele fala cantando. Quer ver?
É quando eles estão chegando, acho que quando o Tom chega para salvar eles, que daí é o Tom que salva eles de serem comidos pelo Salgueiro Homem, né? Aí o Tom chega cantando, bim bam, balalão, badala carrilhão, badala ali, salta aqui, debaixo do chorão, bom tom, alegre tom, bomba de bom. Ele fala, tudo que ele fala é rimado, assim, é umas coisas bem nonsense. Mas de alguma certa forma ele meio que domina os elementos da natureza nessa floresta velha. Então, aí eles ficam uns dias na casa do Tom, porque daí começa a chover. E aí é como se na casa dele o tempo parasse, que eles meio que perdem a noção do tempo. Aí ele conta as histórias da Terra-média, aí ele conta como ele conta que ele chegou na Terra-média antes do Senhor do Escuro vir de fora. E esse Senhor do Escuro que ele tá falando não é o Sauron, é o Melkor, que é o antes ainda, né? Então ele chegou antes de todo mundo ali na Terra-média e tal. Mas tá, mais pra frente a gente tenta desvendar quem é o Tom Bombadil. E aí eles saem da casa dele, né? Depois de muitos dias, eles seguem em viagem. Aí ele meio que ensina o caminho. E ele fala para eles evitarem passar pela Colina dos Mortos, onde ficam aprisionados as criaturas tumulares. Só que quando eles vão andando, eles passam bem por cima da onde tem a Colina dos Mortos, lá onde tá os túmulos das criaturas. E aí eles são aprisionados por essas criaturas. Essas criaturas tumulares, eu vou ter que falar depois quem elas são também. Então, aí quando eles estão lá, dentro do túmulo lá, que a criatura tá quase fazendo um sacrifício lá com eles, o Frodo sente aquela vontade de pôr o anel, né, pra sair, mas aí ele consegue reunir forças e ele chama pelo Tom Bombadil, que o Tom Bombadil ensinou pra eles uma rima ali pra chamar ele caso eles estivessem em perigo. Aí o Frodo fala essa rima, que é meio que uma reza, assim, pra chamá-lo. E aí, quando ele chama, né, o Tom chega, salva eles, espanta as criaturas, ele faz meio que uma reza ali para espantar as criaturas, ele faz uma riminha ali para espantar essas criaturas, e aí ele pega um monte de tesouro, umas joias que tinha lá, ele faz meio que uma reza ali de novo para libertar essas joias e essas armas do encanto. E aí ele distribui um punhal para cada hobbit. E ele pega uma joia para levar para a Fruta Douro. Aí ele acompanha eles até a estrada principal para eles não se perderem de novo. E aí eles chegam na estalagem lá da cidade que eles iam, que eu acho que é a cidade de Bri, uma aldeiazinha ali. Daí os hobbits, né, se despedem do Tom e chegam na estalagem. Espera pouso. Aí nessa estalagem, eles começam a beber, a dançar, apesar deles terem combinado não chamar atenção. Porque, né, não podia, porque tem espião do Sauron, o Gandalf avisa o Frodo, né, antes que tem espião do Sauron por todos os lugares, então eles não podem demonstrar que eles estão com o anel, nem que eles são. E aí nessa estalagem, é do Senhor Carrapicho, o nome do dono. Aí quando eles estão nessa estalagem, o Frodo percebe que tem um homem lá, que é um sujeito assim alto, todo vestido de preto, assim, que tá com um capuz. E aí ele fica meio desconfiado, né? Ele meio que aquele sujeito chama a atenção dele. Aí ele pergunta pro Carrapicho quem é aquele sujeito. E aí o senhor Carrapicho fala que é o Passo Largo, ou Strider, né, em inglês. Eu acho que Strider soa melhor do que Passo Largo, mas enfim. É um Ranger do Norte. E ele fala que ele anda muito e que ele não sabe por que ele anda. Ele passa por ali e tal.
Aí o Frodo vai conversar com o meu Passo Largo. E aí, quando eles estão meio que conversando, se apresentando, o Mel e o Pippin começam a dançar e a falar demais, né? Começam a falar meio pra chamar a atenção do pessoal. Aí o Frodo vai também cantar e dançar pra tentar distrair a atenção dos primos, dos parentes lá, dos meninos. E aí ele acaba tropeçando em cima de uma mesa. Ele tá em cima de uma mesa cantando e dançando, aí ele tropeça. E na hora que ele cai, ele coloca o anel sem querer, ou o anel coloca, enfim. E daí ele desaparece. E aí quando ele desaparece, todo mundo fica tipo, ué, mas ele tava aqui, aonde que foi, né? Fica aquela situação. Aí o Frodo retira o anel e aparece de novo, fala que não tem nada a ver, que ele só tropeçou e tal. Aí depois da confusão, o Carrapicho lembra que tem uma carta endereçada ao Frodo do Gandalf, o Frodo Bolseiro, que seria o dono da carta. Aí ele conta que o Passo Largo, nessa carta, tá escrito lá que o Passo Largo é um amigo do Gandalf, só que tem que certificar se é ele mesmo. Aí eles conseguem certificar que realmente o Passo Largo é o Passo Largo, que o nome dele é Aragorn. E aí ele fica junto com os hobbits até então, que ele tem que ajudar também. E aí nessa noite a estalagem é atacada por Cavaleiros Negros. Aí o Aragorn, né, que fala que eles são espectros e que eles estão a serviço do Sauron. Aí eles escapam desse ataque dos Cavaleiros Negros, dos Espectros. E aí eles saem da estalagem. E novamente, eles queriam sair meio escondido, mas eles saem com todo mundo olhando assim. E aí o Aragorn decide levar eles até a cidade élfica de Valfenda. Aí quando eles chegam na montanha, topo do vento. E o Passo Largo, ou Aragorn, né? É meio que um rastreador, assim. Ele sabe ver. Aí ele descobre que o Gandalf esteve ali recentemente. E eles são atacados por Cavaleiros Negros nessa montanha. E aí o Frodo coloca o anel ali enquanto eles estão, né, no desespero. Aí quando ele coloca o anel, ele consegue ver esses espectros esses espectros, né? E aí ele consegue ver, ele consegue ferir um deles com a espada, porque esse punhal, né, na verdade, esse punhal que ele tem é um punhal encantado, né, lá que o Tom Bombadil pegou lá e deu pra ele. Então ele consegue ferir um desses espectros, só que ele é ferido também. Um pedaço da espada fica nele. Então ele fica doente pelo ferimento e aí ele segue viagem. Aí quando eles estão chegando em Valfenda de novo, eles sofrem mais no ataque dos Cavaleiros Negros. Só que eles são salvos pelos elfos ali, pelo Elrond e pelo Gandalf. O Gandalf tá lá, eles vão encontrar o Gandalf. E aí lá o Bilbo tá lá também em Valfenda, na casa do Elrond. E a descrição dessa cidade aqui de Valfenda é maravilhosa, assim, você consegue visualizar bem certinho a cena, do jeito que o autor descreve. Aí tem o Conselho de Elrond, que é onde eles vão decidir o que eles vão fazer com esse anel. Aí nesse conselho participa o Frodo, o Bilbo, o Aragorn, o Sam vai junto com o Frodo, meio intrometido, mas ele acaba ficando. Aí tem o anão Glóin e o filho Gimli. O Glóin, se eu não me engano, ele tá no Hobbit, né? Aparece lá no Hobbit. E aí tem os elfos, aí tem entre os elfos tá o Legolas, que é o filho do rei lá, que veio representar os elfos. E aí tem também o Boromir, que é um homem do sul que tá ali naquela região que veio pedir ajuda. Aí o Elrond começa contando a história do anel, né? Dos anéis, o poder que o Sauron fez desses anéis. E aí que eles perderam o anel número 1, né? O anel.
E aí agora foi reinundada, ele conta toda a história. Aí o Elrond conta que ele tava na guerra quando o antepassado dos humanos ali, pegou o anel do Sauron, né? Decepou o dedo do Sauron e pegou o anel. Então ele vai contando a história. E aí, no final do conselho, eu não vou contar aqui, se vocês, é muito grande. E aí, no final, ele decide que o Frodo vai levar o anel pra queimar nas Montanhas da Perdição. E aí, o Aragorn revela que ele é um descendente do Isildur, que foi quem cortou o dedo do Sauron e pegou o anel lá atrás, quando o anel se perdeu. Então ele é um descendente. E aí o Boromir, que é o cara que tava lá, que veio em busca de resposta, em busca de ajuda, ele é filho do rei regente lá da cidade lá, perto de Mordor. E quando ele vê o anel, ele é atraído pelo anel. Mas tá. Aí eles confirmam, né? O Gandalf conta que é um anel, aquele ali e tal. E aí eles decidem a comitiva, que é a Sociedade do Anel, para levar o anel, que seria Frodo, o Sam, o Mel e o Pippin, né? Que vão também meio por chantagem emocional. O Boromir, o Gimli, o Legolas e o Aragorn e o Gandalf. Que daí são 9 pessoas. Daí seriam 9 cavaleiros brancos para poder contrapor os 9 cavaleiros negros, né, do Sauron. E aí eles têm a missão deles é levar o anel até as Montanhas da Perdição. Aí eles vão. Só que eles ficam muitos meses em Valfenda até conseguir reforjar a espada do Aragorn, que era a espada que o antepassado estava usando. Mas depois eu retomo. E aí, tá, eles ficam ali, aí eles vão na missão. Aí eles chegam na. Aí, por um monte de contratempo, eles têm que passar pelas minas de Moria. Nessas minas de Moria, os anões, no caso, os antepassados do Gimli, que estava. Eles vão procurar ouro lá, procurar metal, e aí eles cavam essas minas. Aí, como eles cavam muito fundo, tem que abandonar a mina. Então é uma mina abandonada. E aí o Gimli quer saber o que aconteceu com o rei Balin dele, que o rei desapareceu nessa mina. E aí quando eles estão lá, no momento eles começam a ouvir barulhos estranhos. Aí o Pippin joga uma pedra num buraco lá e desperta um Balrog, que é meio que um demônio de fogo. Aí esse Balrog começa. Eles estão atravessando uma ponte lá na mina, quase perto da saída. Aí o Balrog aparece, né? Começa a lutar com eles. Aí o Gandalf vai lutar com o Balrog. E aí os dois caem da ponte e o Gandalf morre, né? Quando ele cai junto com o Balrog da ponte. Aí os outros saem da mina, os outros 8, né? Conseguem sair das minas. E aí o Aragorn fica na liderança do grupo. E aí eles vão pra Lórien, que é outra cidade élfica que fica na floresta. E aí nessa floresta, o senhor e a senhora de Lórien, Lórien, é a Galadriel e o Celeborn. A Galadriel é uma elfa bem antiga, ela já tem toda aquela sabedoria do tempo. Então eles recolhem, né, eles lá, e daí eles ficam muito tristes quando eles sabem que o Gandalf morreu. E aí eles ficam um tempo lá nessa cidade também. É uma cidade que fica nas árvores, as casas são em cima das árvores, assim, o palácio. Então eles ficam meio que escondidos nas árvores dessa floresta. É uma floresta bem antiga também. E aí a Galadriel, ela mostra pro Sam e pro Frodo em momento o espelho de Galadriel. E aí o Frodo vê o olho de Sauron no espelho. Aí logo depois ele consegue enxergar que a Galadriel tá usando um dos 3 anéis élficos, que é aqueles 3 para os elfos. E ele oferece para ela um anel, e ela rejeita. Na verdade, ele já ofereceu esse anel pro Gandalf no começo, o Gandalf não quer. Ele ofereceu pro Aragorn, o Aragorn também não quer.
E ele ofereceu agora para Galadriel, que ela rejeita também. Nenhum desses quer pegar o anel, eles não querem tocar o anel. E aí passa mais uns meses, aí todos eles deixam Lórien e seguem de viagem. E aqui em Lórien, eles, de novo, assim como lá na casa do Tom Bombadil, eles perdem meio que a percepção do tempo. É como se fosse se o tempo não passasse quando eles estão nesses lugares. E aí, quando eles estão partindo, né, para o resto da viagem, a Galadriel dá presente para eles. Aí eles dão barcos para viagem, eles dão comida, dão os pães de lembas, que é um pão milagroso lá, que bem sustenta e tudo. E eles dão roupas, dão tudo, e ela dá presente para cada um. Pro Aragorn, ela dá uma bainha especial para pôr a espada, aquela que foi reforjada lá, que era do antepassado dele. E aí ela dá pro Boromir, ela dá uma cinta de ouro. Pro Mel e pro Pippin são cintos de prata. E pro Sam ela dá uma caixinha de madeira com as terras de Lórien. Que ela fala que caso ele precisar, se um dia ele precisar, onde ele colocar aquela terra vai nascer de tudo. Vai florescer bastante. E pro anão, ela fala que não tem nenhum presente para ele. E ela pergunta o que ele quer. Aí ele fala que ele quer um fio de cabelo dela. E ela dá 3 fios de cabelo. Depois, mais pra frente, eu vou contar porque essa parte é importante também. Quando a Galadriel dá os 3 fios de cabelo para o Gimli. Pra ele fazer uma joia ou fazer uma coisa assim que ele fala pra ela. E pro Frodo, ela dá um frasco com a luz da estrela de Elendil. Que quando ele estiver no escuro, para ele, porque ele precisar muito de uma luz para ele usar essa lamparina, que é meio que uma lamparina, né? Um prato assim. Depois eu vou contar para vocês também o que é essa estrela de Elendil e Arendil. E daí eles seguem viagem. Aí eles vão para alguns dias no rio. E assim, antes mesmo de chegar eu acho que desde as minas de Moria, eles estão percebendo que o Gollum está seguindo eles. E aí agora no rio eles acabam tendo certeza que o Gollum está seguindo eles mesmo. Mas eles deixam, né? Tipo, não tá incomodando, deixa. Aí eles chegam para descansar. A comitiva para lá num determinado ponto para descansar, perto das colinas de Amon-Hen. E aí eles percebem que tem uns orcs por perto. Eu não sei se eu falei antes, acho que eu não falei dos orcs, que até nas minas de Moria tinha orcs também. Os orcs são criaturas malignas, né, que são corrompidas e eles estão a serviço do Sauron. Eles não têm uma origem muito certa, mas eles são criaturas deformadas e tal. E aí eles são usados como soldados do Sauron. O Frodo tem uma espada que ele ganhou do Bilbo lá em Valfenda, que consegue detectar que se há orcs ou não. Quando tem orcs perto, ela acende. Aí no momento ali, quando eles estão parados para descansar, o Frodo se afasta do grupo para pensar na vida e decidir o que ele vai fazer com esse anel, na verdade. E aí o Boromir vai atrás dele. Que o Boromir já tá atraído pelo anel desde quando viu, né? Ou talvez até antes. E aí ele vai atrás do Frodo e tenta pegar o anel. Só que o Frodo escapa, ele coloca o anel, ele fica invisível, né? E aí ele resolve ir sozinho até as montanhas da perdição. Porque ele não quer mais que nenhum amigo dele fique corrompido pelo anel. Só que o Sam vai com ele de novo. Daí no meio de tudo tem um ataque de orc, todo mundo tá lutando enquanto o Frodo e o Sam vão embora. E aí acaba o primeiro livro. Assim, né? Eu resumi bastante, já ficou um vídeo bem longo, mas eu resumi muita história. Conforme o livro é bem ilustrado, né? Eu já falei. Aí aqui no final tem essas musiquinhas que eu achei bem, bem bacana também. Assim,
Outra coisa interessante que eu já vou falar aqui é que durante a leitura, o Tolkien ele vai criando provérbios de sabedoria que são sempre pela boca do Gandalf. Por exemplo, quando ele conta o... Quando ele tá lá conversando pro Frodo, que ele tá contando pra ele do anel, o Frodo responde, né? Quando ele fala da guerra do anel, né? Que o Sauron tá se fortalecendo e que ele precisa pegar o anel e sair dali. Aí o Frodo fala, gostaria que não tivesse de acontecer no meu tempo. Aí o Gandalf responde, eu também. E gostariam todos os que vivem para ver tais tempos. Mas isso não cabe a eles decidir. Tudo que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. E aí tem uma outra parte aqui que é bem perto, que quando quando ele descobre, né, que o Bilbo pegou o anel do Gollum lá, naquela charada, e ficou com o anel, aí ele fala que ele acha que o Bilbo tinha que ter matado o Gollum, que era uma criatura desprezível. Aí o Gandalf vai responder mais ou menos assim, tá, talvez ele merecia morrer, mas muitas pessoas que morrem merecem viver. Você consegue dar a vida para essas pessoas? É mais ou menos nesse sentido. Então, o Gandalf sempre tem uma frase de sabedoria, assim, na hora certa. Outra personagem que eu vi que tem no livro 1, eu acho que ele não aparece mais, é o Tom Bombadil, né, como eu já falei. E essa personagem é meio que mistério no mundo do Tolkien, né, na Terra-média, no universo ali que o Tolkien criou. Mas, é mistério, né, a gente não vai saber de tudo na vida, então eu gosto muito desse personagem também. Mas eu acho que por hoje era isso. Daí no próximo vídeo eu não sei quando que eu vou conseguir gravar. Eu vou falar sobre as duas torres. E assim sucessivamente até a gente terminar. Aí depois eu quero fazer um apanhado geral e falar sobre algumas coisas da obra mesmo, tá? Acho que é isso. Até se você gostou, curte, comenta, compartilha. E até a próxima. Tchau.